Agora a gente vai falar sobre fluxos de fechamento. Em geral, a gente trata aqui de um lead que está pronto para fechar, ou seja, ele é um SQL, o Sales Qualified Lead, ou lead qualificado para venda. Nesses casos, a gente está tratando de um cara que já recebeu a proposta. Ou seja, um fluxo de fechamento, ele nada mais, nada menos do que tem o objetivo de fechar uma venda. Então, para ela ser fechada, eu preciso de uma proposta que já foi enviada. Então, no final das contas, eu posso estar apresentando a proposta como a primeira etapa do meu fluxo, ou seja, é o kickoff dele, então eu estou iniciando o fluxo apresentando a proposta. Ou se não, em alguns casos, algumas empresas fecham isso, colocam um fluxo de apresentação de proposta e tentam entender se, no momento da apresentação de proposta, eu já consigo um engajamento automático. Ou seja, mandei a proposta, o meu lead já me respondeu ou ele compareceu à reunião que está agendada, já que você é um bom vendedor, e eu já espero isso, ou seu time. E você sabe que nunca se sai de uma call sem um próximo compromisso agendado. Então, eu sei que eu vou receber uma resposta da minha proposta ou eu tenho uma atividade extra fora de fluxo marcada, que é o feedback dessa proposta, e aí eu levanto qual que é o índice de resposta dentro dessas etapas e separo isso de um fluxo de follow-up de proposta, ou senão eu já sigo num fluxo de fechamento. O fluxo de follow-up de proposta, ele vai buscar geração de urgência, geração de credibilidade e, no final das contas, aumento do valor, ou pelo menos ressignificância do valor. Então eu entendi que o cara já tinha entendido o valor, mas ele talvez esteja com algum problema, ele esteja pedindo um desconto. Eu quero garantir que ele entende o significado do valor, eu quero alterar, trabalhar com um outro problema, ou as implicações que eu não aprofundei tanto ao longo da minha conversa, ou que eu já aprofundei e eu quero relembrar ele daquele valor para ele parar de fazer esse chororô. Mas, no final das contas, são duas etapas bem simples, bem rápidas. Eu apresento a proposta e depois eu faço os follow-ups para garantir uma resposta. É aquela lógica que a gente também fala muito e é meio clichê dentro de vendas. Pior resposta que um vendedor pode ter é o talvez. Talvez é o que te faz continuar correndo atrás do seu lead. Nenhuma resposta é um talvez, você não sabe se ele vai falar um sim ou não. Por mais que você já espere ao longo de vários touchpoints que venham não, pode ser que surja um sim. E é isso que faz a gente se agarrar muito dentro desse processo, porque você não quer deixar um lead que estava extremamente qualificado, ele já chegou até aqui na frente, ou seja, ele já foi um MQL, um lead qualificado pelo marketing, então ele já tem perfil, ele já tem maturidade, porque ele também é um SQL agora, e pô, vou perder esse cara? Não pode mesmo. Então a gente vai seguir isso. Eu gosto muito de seguir uma lógica do Stelly Eft lá do Close.io. Ele fala que, a partir do momento que ele já conectou com o cara, e que ele já entendeu que o cara tem perfil, que o cara tem maturidade, ele não fala bem com essas palavras, mas é muito do que ele quer dizer. Então, esse cara, ele tá pronto para comprar, na minha opinião, dentro da minha qualificação. Se eu já falei com esse cara, até quando que eu fico esperando uma resposta? E a nossa lógica é infinitamente. Existe uma lógica de compromisso de problema e compromisso de solução ao longo de todo o seu funil, correto? Então, você já fez um compromisso de problema lá atrás, você já fez um compromisso de solução aqui na frente para apresentar a proposta. E, legal, você investiu seu tempo como profissional. É normal isso. Você investiu o seu tempo, você está ali fazendo o seu trabalho. Um feedback é o básico. Se ele não pode comprar, falar um não, um lead falar um não para você, é o mínimo. Todo vendedor que passa por uma experiência de ser um comprador em um momento ou não, isso é um negócio muito legal, porque eu já recebi vários feedbacks. A gente vende para muitos times de vendas, né? Vários feedbacks onde um gestor, por exemplo, de um time de vendas que já foi vendedor, vira e fala assim: Vinícius, desculpa, não consegui te responder na semana passada, a gente tinha tido uma call e acabei dando um no-show aí em você. Desculpa mesmo, surgiu um problemaço aqui e eu sei o tanto que é ruim ser vendedor e ficar fazendo follow-up e não ter resposta nenhuma. E eu não queria fazer isso com você. Vamos conversar daqui a um mês ou daqui a 2 semanas, que é quando eu consigo resolver esse problema que está aqui agora, essa bomba que está para explodir? Então, dentro dessa lógica, a gente vai trabalhar com um fluxo infinito. Eu sei que você me deve uma resposta por tudo que a gente alinhou até agora. Então eu não vou esquecer desse cara, mas logicamente eu vou espaçar ainda mais o meu fluxo depois de um tempo. Então logo no início eu posso fazer contatos de um em um dia, ou se não, de uma em uma semana, o que eu preferir de acordo com o meu modelo. Se, por exemplo, você tem um ciclo de vendas de menos de um mês, fazer follow-ups de uma em uma semana já começa a ser complicado. Por quê? Porque o seu lead já está acostumado com um tempo, uma frequência muito maior.
Então eu estou trabalhando com uma frequência de dia a dia fazendo touchpoints com ele, eu tenho falado com ele pelo menos 2 a 3 vezes dentro daquela semana, ou 5 a 6 vezes dentro do meu processo. Então siga isso meio que dentro da lógica do seu processo, mas isso daqui é o básico. Eu tenho um ciclo de um mês, ao longo da primeira semana eu vou fazer tentativas de contato, se eu tomei um no-show, de dia em dia, ou seja, sair da proposta, sair da conversa, no caso meu DBS, sair do DBS, enviei minha proposta, a gente marcou de conversar daqui a 5 dias. Passou o 5º dia, ele deu no-show em você, ou ele não apareceu, não deu nenhuma resposta, ou qualquer coisa do tipo, dia em dia, durante uma semana, depois eu faço de 3 em 3 dias, durante 15 dias, ou durante 20 dias, ou durante um mês. Geralmente a gente faz durante 15, porque é um espaçamento legal, e aí eu parto para uma vez por semana até completar 3 meses, depois uma vez a cada 20 dias. Então eu sigo uma lógica de sempre lembrar o lead que eu estou ali e que eu quero fazer um follow-up com ele. E aí eu sigo uma lógica de que é quase uma vez por mês, essa uma vez a cada 20 dias. Então eu vou conseguir comunicar com o meu lead de alguma maneira e talvez eu consiga conexão, consiga uma resposta. Muito disso daqui é justamente buscando trazer de volta, especialmente aqui no 1/20, quando eu já estou falando com ele com esse espaçamento muito maior, é conseguir trazer de volta o lead que é interessante e que talvez tenha perdido o timing. Talvez o timing dele não fosse ideal, explodiu alguma outra coisa dentro de casa, ou ele despriorizou por alguma lógica, mas a dor existia, eu consegui ir a fundo dela, eu trabalhei todas as implicações, ele tinha um compromisso de solução comigo. Então, assim, um feedback é o que eu espero. Ele pode ter contratado outra ferramenta, mas ele tem que me avisar que ele contratou outra ferramenta. E aí você tem que entender isso. Você é vendedor. Você não deve nada a esse lead nesse momento. Você investiu muito mais seu tempo e você está esperando um retorno. O retorno é a venda. Você gerou valor para ele, você procurou ajudar ele, educando ele em todo o caminho, agora ele te deve pelo menos uma resposta. Então, mudou essa relação nesse momento e você pode fazer isso infinitamente. Tem gente que reclama, tem gente que reclama, mas tem gente que reclama de tudo na vida. Aqui é o momento onde, se ele reclamar de você, ele já não ia comprar mesmo. Dificilmente esse fluxo aqui vai ser o que vai te atrapalhar. Cara, faz sentido, Vinícius, mas a gente manda 10 propostas por mês. Imagina no final do ano eu tendo, 100 caras para eu ficar gerenciando e fazendo esse nível de follow-up. Todo mês eu tenho alguns dias com vários follow-ups ou qualquer coisa do tipo, isso vai acumulando. Relaxa, faz um fallback automatizado e coloca dentro de um compromisso de solução definido, um compromisso de problema definido com aquele lead, para ele receber uma comunicação direcionada, personalizada em algum nível, mas ao mesmo tempo automatizada. Então tira esse trabalho da sua mão. O que eu recomendo? Aqui a gente faz uma variação forte de touchpoint. Se você chegou até aqui com o seu lead e você conseguiu construir algum nível de rapport, talvez você tenha o telefone dele, talvez você tenha o celular dele, então você consegue mandar um WhatsApp, você consegue fazer uma ligação, uma chamada em algum dia, em algum horário. Mais do que isso, você já provavelmente tem o Skype dele ou algum outro tipo de comunicação com ele, fora de e-mail e telefone profissional de trabalho. Tenta fazer essa conexão e, de novo, lembra, ele te deve uma resposta. Então, você não precisa cobrar. Você simplesmente vai agir do jeito, olha, beleza, fulano? Cara, a gente tinha ficado de conversar, acabou que você não conseguiu aparecer, imagino que deva estar complicado aí. Eu só queria saber, a gente vai conseguir avançar? Você prefere que eu entre em contato de novo? Uma das coisas que eu não gosto é de ficar fazendo esse tanto de follow-up, e isso é processo nosso aqui. Então, assim, eu prefiro ter uma resposta, me falar, cara, me procura daqui a 2 meses, 3 meses, do que eu ficar te mandando e-mail, tentando te ligar e te atrapalhando aí. E você sabe, eu acabo gastando um esforço aqui. Então é bom para os dois lados. Tem como me dar alguma resposta? Só isso. Em vários casos, só pela maneira com que o lead te atende, você já consegue definir se a resposta vai ser positiva ou negativa, se vai ser adiar, se vai ser um não na hora. Então, assim, define. Mas é sempre melhor ter uma resposta de, olha, me procura daqui a 2 meses do que continuar fazendo esse processo. Concorda comigo? Então, fechado.